Você sabia que para a medicina chinesa o medo não é apenas uma emoção que acontece na mente? Ele está profundamente relacionado à energia dos rins. Quando o medo domina, a pessoa perde o chão. E talvez seja justamente por isso que um dos pontos mais interessantes no tratamento esteja nos pés. Eu quero aqui nesse vídeo mostrar para vocês 3 pontos mágicos para fortalecer os rins e dissipar o medo e a ansiedade. Você já percebeu que quando se sente medo ou ansiedade, alguma coisa muda dentro de você, não é? O coração acelera, a respiração fica mais curta, o pensamento dispara, às vezes as pernas parecem perder a força e existe uma sensação muito curiosa. Parece que você perdeu o chão. Pois é, existe uma tradição milenar que olha para tudo isso de uma maneira muito diferente. Na medicina tradicional chinesa, o rim não é compreendido apenas como órgão. Então, nós não estamos falando aqui simplesmente do órgão que faz a filtração, que elimina o excesso de eletrólitos, das substâncias que não é necessária ao organismo, as toxicidades, não é? São eliminadas pelos rins através da bexiga e ele gerando a urina para ser expelida fora, não é? Não é só sobre essa questão, mas é como que o rim é visualizado pela medicina tradicional chinesa. O rim ele faz parte do elemento água dentro da medicina chinesa. E o rim ele acaba sendo a mãe do fígado e o fígado é a mãe do coração. Então, consequentemente, o elemento água, que é o rim, ele acaba sendo o avô do coração. E veja que mais à frente nós vamos comentar sobre a questão da ansiedade. E é justamente essa deficiência do elemento do avô, do elemento água, dos rins, que vai gerar então o aumento da sua ansiedade, porque na verdade os rins eles deveriam controlar o coração, ou seja, o rim é o elemento água, coração é o elemento fogo. Água apaga fogo. Então, se eu não tenho água suficiente para apagar um fogo, o fogo fica intenso. Consequentemente, a ansiedade, a excitação gera todo esse potencial de fogo. Né? Então, vamos ver uma pessoa irritada, uma pessoa nervosa, uma pessoa que perdeu o seu equilíbrio, saiu da casinha, como nós dizemos, né? A mente fica agitada justamente porque o elemento água ele não tem força suficiente para apagar o fogo, ou seja, a energia dos seus rins não consegue controlar esse excesso de fogo. Então é por isso que nós estamos dizendo aqui, já que o rim, a emoção do rim é o medo também vai gerar essa ansiedade, justamente porque não consegue apagar esse fogo. Então, veja a relação que há entre esses órgãos, né? Gerando aí essa característica que os chineses já viam, visualizavam há milhares de anos, né? Mostrando como se pode ter um bom funcionamento dos seus rins para que você tenha condições de controle das suas ansiedades, não é? E veja que o rim, ele é o armazenador da energia que você recebeu do pai e da mãe durante a concepção. Quando seus pais fizeram a relação, forneceram 50% da energia do pai e 50% da energia da mãe. Esta energia, que é a energia ancestral, ela está armazenada nos rins. É a energia que nós não devemos mexer. É de energia que deve permanecer até o nosso último dia de vida. Toda vez que nós consumimos esta energia,
nós reduzimos nosso tempo de vida. E isso gera o que nós presenciamos, o envelhecimento precoce de algumas pessoas, quando elas então consomem demais essa energia por excesso de trabalho, por estresse, por noites mal dormidas, a insônia então gera esse desgaste da energia do rim. E à noite, as noitadas que a moçada gosta de passar, né, finais de semana aí virando de sexta a segunda-feira aí sem dormir, só nas baladas, isso consome muito sua energia renal. Consequentemente, o envelhecimento precoce virá mais cedo, porque você está mexendo com uma energia em que não é para ser mexida. Então veja a necessidade do controle disso aí. E uma forma também de você garantir um pouco mais dessa reserva energética nos rins é através da alimentação. Então a alimentação ela traz energia que é utilizada pelos pulmões a fim de dissipar energia por todo o corpo e consequentemente gerar a imunidade, né? E o que sobra dessa energia, ela é armazenada nos rins. Então, toda vez que você faz uma boa alimentação, essa energia também vem para os rins. Seria o ideal para você consumir essa energia durante o seu trabalho diário, né? Todo dia você levanta pela manhã, vai trabalhar, vai consumir sua energia. Então, uma alimentação adequada logo pela manhã já favorece também o ganho dessa energia para você consumir durante o dia, a fim de que você não consuma a energia dos seus rins. E veja que os rins não parecem com um feijão. O grão de feijão é semelhante aos nossos rins. E olha que incrível, o feijão preto ele é excelente para garantir energias para os rins. Então, feijão preto, gergelim preto são alimentos excelentes para energia renal, que você poderia estar ingerindo na sua alimentação, mesmo fazendo chá de gergelim preto, é excelente para a condição de manutenção da energia dos rins. Veja que eu comecei falando de que daria para vocês 3 pontos, né? Mas já aqui eu já coloquei a informação de que alimentos também podem favorecer a melhoria dos seus rins. Se você está achando interessante esse vídeo, eu vou pedir para você compartilhar com alguém. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveite para se inscrever. Aqui sempre eu coloco informações tanto da medicina tradicional chinesa, da acupuntura, moxa-bustão, ventosa terapias, a psicossomática e também algumas coisas de fitoterapia. Sempre nós estamos trazendo essas informações, sempre buscando o equilíbrio do seu corpo, da mente e de sua alma. Então, nós queremos aqui que você aproveite todas essas informações. Então, é por essa tradição milenar de olhar para tudo isso, né, é que a medicina chinesa vê o rim, então, não apenas como esse órgão. O rim apresenta essa reserva energética do organismo, relacionando, então, a nossa vitalidade, a nossa capacidade de se adaptar e, principalmente, ao sentimento do medo, né? Então, por isso hoje que eu quero te mostrar esses 3 pontos de acupressão que podem ser utilizados dentro da tradição da medicina chinesa como uma prática de autocuidado. E para isso eu não vou falar para você usar as agulhas, porque devem ser aplicadas por um profissional experiente e capacitado para tal inserção dessas agulhas. Mas você vai poder fazer a acupressão, a pressão no ponto da acupuntura, onde nós colocaríamos a agulha, você vai usar a ponta dos seus dedos, tanto do dedo indicador quanto do polegar, para massagear esses pontos, a fim de que você tenha o benefício semelhante à da agulha. É lógico que com a agulha nós teríamos uma penetração maior, uma invasão maior até o ponto, mas a pressão também auxilia à medida que você faz aí de 30 segundos a 60 segundos de massagem nesse ponto. E o primeiro ponto que eu quero colocar para você é o ponto R1, que se chama R de rim,
ponto rim 1, que tem um nome chamado de Ongquan. Esse nome traduzido, ele traz a informação de uma fonte borbulhante, então onde a energia estaria em borbulhos, né? E esse ponto ele está localizado na sola do pé. Então, para encontrar esse ponto, você mexendo a ponta dos seus dedos, então na região plantar, quando você flexiona os dedos, vai formar uma depressão. E é nesse ponto que eu estou colocando, inclusive, a figura aqui em cima, para você verificar aonde é exatamente esse ponto, que você vai massagear com o seu polegar, né, ou mesmo com o dedo indicador, em torno de 30 a 60 segundos. Dessa forma, você ativa a energia, você tonifica, harmoniza a energia nesse ponto do rim, que na verdade esse ponto ele traz a ideia de uma conexão do corpo à terra, já que seus pés estão firmados à terra, não é? Então, veja que simbologia bonita, né? Quando estamos dominados pelo medo e pela ansiedade, nossa energia parece que sobe dos pés à cabeça, né? E aí nós começamos a pensar demais, antecipamos problemas, criamos cenários, né? Imaginamos aquilo que ainda nem aconteceu e como se a pessoa estivesse vivendo do pescoço para cima, né? Então, nesse ponto R1, ele vai lembrar uma coisa para o seu organismo, que o seu corpo volte para a estabilidade, para o aterramento, né, para a posição da terra. Né? Então, faça essa compressão confortável com o seu polegar, que você vai começar a sentir as maravilhas que é ativar esse ponto. Veja que o medo, né, ele pode nos atropelar de várias formas. Eu posso ter medo do futuro, das coisas que vão acontecer ainda, que nem aconteceram, mas a minha mente está mostrando esse cenário lá na frente, não é? E isso pode gerar medo, pode gerar ansiedade, não é? E quando nós pensamos então num estado até mais grave, né, de medo, por exemplo, você andando pela avenida e se depara com um tiroteio. Então você se desespera, a ansiedade já aumenta, sua face ruboriza e você já pensa em sair daquela condição. Preciso fugir desse momento, desse fronte, dessa linha de fogo que está acontecendo aí nesse tiroteio, não é? Então você vai querer buscar um lugar de anteparo, o seguro, para que você possa se proteger. Então o medo também traz a função de proteção, só que quando ele é exacerbado, traz comprometimento para o seu organismo. Então veja que se você se depara com uma situação como essa, de um tiroteio, e você está nessa linha de fogo, o teu organismo, né, através do eixo hipotálamo, hipófise e adrenal, já começa a descarregar neurotransmissores como a adrenalina e noradrenalina, que tem a função justamente de te preparar para uma luta ou para uma fuga. Não é? Então, como você se deparou com esse tiroteio, talvez você não tenha armas para fazer uma luta, mas você terá que fugir. Então, nesse momento, você vai precisar de muito mais energia, de glicose, para que possa, então, correr, procurar esse anteparo seguro, não é? Então, dessa forma, como que eu ganho energia imediata? Através da liberação dessas substâncias da noradrenalina e adrenalina, e bem como do cortisol também, para que você possa ter mais energia, possa dar um pique mais potente e se esconder o mais rápido possível. Veja então que isso descola a questão de você consumir mais energias, não é? E a energia que você tem está mantida ali nos rins, no canal do rim, que ele começa justamente na posição 1 aí, que é na sola do pé, na região plantar, e sobe pela lateral interna da perna, passando aqui pela região genital e também ao lado do nosso umbigo, sobe para a parte superior do nosso corpo.
não é? Então veja o quanto essa energia é importante. E se você tiver a capacidade de equilíbrio, porque diante de uma situação como essa, talvez pudesse até lhe paralisar. Se você não tem uma energia suficiente para garantir que você faça ou uma reação de luta ou uma reação de fuga, você paralisa. Se você paralisando, quer dizer, não tem ação. Se não há essa ação, é porque você não tem energia suficiente para poder processar essas etapas. Então, a condição que você se encontra paralisada reflete que a energia dos seus rins está em bloqueio. Não tem o fluxo dessa energia para você tomar essa atitude. Então, pode acontecer de você usar um outro órgão relacionado ao elemento água, a bexiga. E aí deram uma vontade imensa de urinar, a ponto de as pessoas dizerem quando alguém tem medo, ele urinou nas calças, mijou de medo, não é? São as frases que nós ouvimos constantemente em função do medo. Então veja que a ideia da medicina chinesa em relação a trabalhar com essa questão da energia dos rins favorece justamente o controle desse medo, porque se você tiver energias em equilíbrio, harmônicas, elas então evitarão que você tenha esse processo de paralisação e tome uma atitude frente ao problema que você está enfrentando, ok? Então, este ponto R1 que você está massageando, não é? Você vai fazê-lo lentamente, não precisa machucar esse ponto, é uma massagem tranquila, cômoda, né? A ideia não é vencer o ponto pela força, mas é estabelecer um contato, né? Como quem diz ao próprio corpo, eu estou aqui. Então, massageie esse ponto R1. O segundo ponto que eu quero lhe mostrar também é o ponto R3, ou seja, rim 3, é o terceiro ponto do canal. Então, o primeiro está na planta dos pés, o segundo ponto que eu quero te mostrar é o R3, que chama Tai Chi. Esse Tai Chi, a tradução significa o grande riacho, um riacho onde tem grande quantidade de água, muita energia, já que o elemento água, que representa o rim e a bexiga, né, ela precisa ter grande quantidade de energia. Quanto mais energia você tem nos rins, mais saudável você é. Então, se os seus pais lhe forneceram boa energia na concepção, no momento da concepção, pai e mãe forneceram boas energias, eles eram muito saudáveis, não esbanjaram suas energias, não gastaram suas energias com noites mal dormidas, excessos, com bebidas, com trabalhos excessivos e estresse, certamente você tem um riacho agora, um grande riacho com boa energia. Mas nós também podemos ampliar essa energia à medida que nós também inserimos a agulha nesse ponto R3 ou fazemos a acupressão também nesse ponto. Tá? Esse ponto ele está localizado na parte interna do seu tornozelo, na depressão que há entre esse ossinho saltado do seu tornozelo, que é chamado de maléolo, né? Maléolo medial. Nesse maléolo medial, esse ossinho que tem proeminente para fora, aí, você descendo de cima desse ossinho, vindo em direção ao tendão de Aquiles, você vai achar um ponto de depressão. É nesse local, que está bem próximo ao tendão de Aquiles. Você massageia esse ponto também com o dedo indicador ou mesmo com o dedo polegar, você vai conseguir então manter aí o aumento dessa energia nesse grande riacho. Né? Então, esse ponto R3 na medicina tradicional chinesa é um dos pontos fundamentais do meridiano do rim, para que você possa então ativar essa energia. Né? Então, ele é utilizado para fortalecer e harmonizar tanto o Qi, que é a energia, e quanto o Yang, o Yin do rim. Então, Qi e Yin dos rins são harmonizados e fortalecidos quando eu massageio o ponto R3.
E aqui fica uma mensagem importante. Não é apenas sobre ter a energia, não é? Mas é sobre ter reserva. Então, ter quantidade de energia para usar no momento oportuno. Então, imagine uma árvore, né? Durante uma tempestade, uma árvore que possui raízes profundas, ela permanece firme, ela pode balançar, sofrer a força do vento, né? Mas ela não cai facilmente. E essa imagem que podemos trazer para o conceito energético do rim. Né? Quando a vida fica turbulenta, precisamos estar enraizados, firmados, nossos pés firmes. Né? Veja que até os livros sagrados falam colocar os seus pés na rocha, firme, né? Aonde seja, aquele que constrói a casa na areia, pode ser que o vendaval derrube, mas aquele que está firmado na rocha, ele permanece firme, não é? Então é justamente essa questão, você manter a energia renal, né, como uma forma de reserva ali. No momento que vir essa tempestade, você tem sustentação. Né? E o Rim 3 representa, dentro dessa tradição chinesa, justamente essa ideia de sustentação interna. Então, faça uma pressão suave e contínua de 30 a 60 segundos, e enquanto você pressiona, respire profundamente e mentalize: eu tenho raízes, eu posso atravessar esse momento tranquilamente, sem medo, sem ansiedade, mas controlando tanto o medo e a ansiedade para que tudo passe e chegue o momento da bonança, não é? E o terceiro ponto que eu prometi para você é o VC4. O VC4 tem o nome de Guanyuan, onde quero dizer a barreira da origem. Né? Esse ponto ele não faz parte do canal do rim, mas ele está localizado na linha média do abdômen, essa linha que passa pelo meio do umbigo aqui e desce, né, para a região púbica. Então, abaixo do umbigo nós vamos encontrar esse ponto VC4, né, que na tradição chinesa é a barreira de origem. E esse nome já nos diz muita coisa, né? O VC4 está associado ao Yuan Qi, ou seja, a energia original e a vitalidade profunda. Aquela energia que nós falamos está armazenada nessa região. Não é? Então, o VC4 ele traz essa ideia de vitalidade profunda. Né? É como se estivéssemos falando daquilo que sustenta a pessoa por dentro. Então, o seu controle interior está baseado na energia original que traz essa vitalidade, a energia chamada Yuan Qi. E existe aqui uma reflexão importante. Vivemos em uma época em que somos constantemente estimulados a gastar energia. É energia gasta no trabalho, em produção, em responder, em correr, pensar, preocupar, e muitas vezes nós esquecemos uma coisa fundamental: recolher a energia. Não é? E o medo faz justamente o contrário. Ela espalha nossa atenção. A ansiedade joga você para o futuro. E a preocupação nos tira do presente. Né? Por isso, ao trabalhar esse ponto dentro da medicina tradicional chinesa, nós podemos associá-lo simbolicamente à ideia de um recolhimento, centro e preservação da vitalidade. Então, você vai colocar a sua mão abaixo da região do umbigo. Veja, o dedo polegar você coloca dentro do umbigo aqui. E logo abaixo, os 4 outros dedos ficarão abaixo do umbigo. Nesse último dedo aqui, esse ponto é o VC4. Então, abaixo do 4º dedo, que está abaixo do umbigo, você encontrará esse VC4. Tá? Então você vai fazer uma pressão muito suave ou simplesmente mantenha a palma da mão sobre essa região. Veja que é uma posição que muitas pessoas, quando vão tirar foto, né, está diante de um público, se você pode perceber isso aí. As pessoas
tem o costume de colocar as suas mãos, não sabe onde pôr as mãos durante uma foto e coloca a mão em frente à sua região genital. Isso demonstra insegurança. É uma pessoa insegura. Tá? Mas se ele colocasse a mão justamente nesse VC4, ou seja, colocar acima, os 4 dedos abaixo do umbigo, que é a mão que nós chamamos dentro da percepção japonesa, né? Ele chama esse ponto de hara. E o chinês, ele chama esse do Tiantian. Então, esse ponto aqui do Tantien é justamente o ponto em que você tem a ideia de preservação da sua vitalidade, que você está centrado, está fazendo um recolhimento, você está, então, controlando as suas energias internas. Tá? Então, coloque a sua mão sempre em VC4, abaixo dessa região dos 4 dedos abaixo do umbigo e não as mãos em frente à sua genitália, porque isso é insegurança. Mas quando eu coloco em VC4, isso traz preservação da sua vitalidade e você se sente então centrado. Tá? Então você pressionando ou mantendo a mão nessa região, você já está trazendo esse equilíbrio para a sua energia interna. Então você aproveita, respire lentamente e diga mentalmente: eu volto para o meu centro. Tá? Então, esses 3 pontos juntos, nós podemos fazer uma sequência. Né? Primeiro, o R1, eu encontro o chão. Depois, o R3, eu encontro minhas raízes. E, finalmente, o VC4, eu volto para o meu centro. Perceba a sequência, né? Terra, raiz, centro. Não é apenas uma sequência de pontos. É quase que uma meditação corporal. E talvez seja isso que as pessoas estejam precisando hoje. Não é de mais informação, mas de alguns minutos para voltar a habitar o seu próprio corpo. E lembrando que todas essas questões que nós comentamos, inclusive a região do R1, né, que é dos pés, é a região em que mais entra umidade para o corpo, friagem para o corpo. Veja que as avós já diziam lá no passado: menino, não ponha o pé no chão frio, coloque uma meia, ou vista seu chinelo, esteja com os pés calçados, né? E você muitas vezes, principalmente agora na época do inverno, você pode estar aí colocando os pés no chão frio, entrando essa umidade, entrando essa friagem que consome a sua energia renal. Então, veja, inclusive eu tenho um vídeo aqui no canal em que fala sobre as cólicas menstruais nas meninas por estar com os pés molhados ou frios ou não estar cobertos sem vestir uma meia, para que possa proteger esse pé e evitar que ela sofra depois com as cólicas menstruais. Então veja que é um ponto importante e essa questão principalmente que nós falamos aqui. Medo e ansiedade. Você pode controlar à medida que você também tem um ganho dessas energias ativando esses pontos. Então são coisas que você pode fazer no seu dia a dia. Aproveita quando você está lá, chegou em casa, depois de um longo dia de trabalho, sentou no seu sofá, cruze sua perna, né, uma na outra aqui e massageie o ponto R1, o ponto R3 e depois o VC4. Você sentirá melhoras. E depois comente aqui o que você sentiu fazendo esses 3 pontos mágicos que lhe trazem aí uma reestruturação da energia dos seus rins, garantindo para você o controle do medo, da ansiedade, e você está, dessa forma, ativando o seu grande riacho para que você tenha reservas de energia para aquele dia mau que pode ser amanhã. Ok?
Então, quero que você compartilhe esse vídeo com mais pessoas, se você gostou, achou interessante, e que possa, dessa forma, então, seguir o canal aqui também, tá? Dar o seu like, isso ajuda outras pessoas também a encontrarem esse vídeo e entender que o seu medo, a sua ansiedade pode ser controlado simplesmente ativando esses pontos com a ponta dos seus dedos através da acupressão. Namastê a todos!